dia, gente. Então vamos aí, né, iniciar sobre a nossa floresta amazônica, né, falando algo bem legal da nossa parte de geografia, que são florestas, montanhas e rios, né, falar de relevo, tá? É algo muito interessante. Eu acho que a parte de mapas também foi bem interessante, mas a gente não pôde estar tão presente, infelizmente, né? Mas vamos lá, a gente não pode parar. A região norte abrange boa parte da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, gente. Então vamos lá, ó. Vamos ver aí nessa figura o tanto de árvore que tem nisso, o tanto de árvores, diversos tipos de vegetais, diversos tipos de flora. Pensando no tanto de bicho que tem aí, né, diferenciado, tá? E nessa vista aí, mostra a vista de 2012. Infelizmente, né, infelizmente, hoje talvez essa vista, talvez não, né, essa vista não está assim tão bonita, tá? Mas ela continua sendo a maior do mundo, tá? Você saberia dizer quais são as características de uma floresta tropical? O que quer dizer uma floresta tropical? Ela está presente em áreas úmidas e quentes da Terra e tem como característica principal a existência de vegetação cheia, densa e muito verde. Tá? Então essa é a principal característica de uma floresta tropical. Tá? Apesar de parecer uniforme, vista do alto, ao olhar a floresta amazônica mais de perto, vemos que ela apresenta grande diversidade de paisagens com a vegetação. Tá, gente? Então olha aqui na floresta amazônica, ela não tem só essa vegetação fechada que nós estamos vendo por aí por cima, tá? Lembrando também que a nossa floresta amazônica, ela existe, né, linhas que dividem a nossa terra, que passam por ela, né? Então nós temos aí os trópicos de Câncer e de Capricórnio, tá? Que aí ele apresenta esse clima tropical, por isso que ela é quente e úmida, tá bom? Abaixo a gente tem mostrando agora aqui, ó, nessa foto, tá mostrando para vocês essa questão que eu tô falando, né, dessa grande variedade, né. Na primeira foto tem assim: as matas de terra firme estão mais distantes dos rios e por isso não são inundadas. Nessas matas há espécies de plantas como guaraná. Na fotografia de 2011, castanheira no estado do Amazonas. Depois, na segunda foto, nós temos as matas de várzea. Ficam inundadas na época de chuvas. Nestas matas encontram-se espécies variadas de plantas, como seringueiras, tá? Palmeiras e jatobás. Essa é uma fotografia de 2006, no estado do Pará. E as matas de agapó, situadas nas margens dos rios, estão sempre inundadas. Parte da vegetação é aquática, como nós temos aí a Vitória Régia e a Sumaúma. Essa fotografia aí é um pouco mais recente, né, de 2010. Gente, eu vou anexar junto a esse vídeo, tá, algumas informações adicionais, como eu fiz na aula de português e na aula de matemática, tá? Alguns slides de algumas coisas pra gente aprender um pouquinho mais. A floresta amazônica também tem altitudes, né? Altitudes elevadas, onde se encontram alguns pontos mais altos do Brasil. Além disso, ela é conhecida por sua hidrografia dos rios, tá? Há rios espalhados por todo o seu território, entre eles o rio Amazonas, o maior do mundo. Então vamos pensar, é a floresta tropical maior do mundo e nós temos o rio maior do mundo, tá? Nessa figura aí, tá mostrando os rios da região norte, né?
eles são aproveitados de várias formas. Eles trazem alimentos para as pessoas, para os animais, né? Tem a questão do transporte de pessoas, de mercadorias. Infelizmente, também este rio é onde ocorre o maior transporte ilegal de madeira do mundo, né? Porque vocês sabem que existe sim, né, esse corte ilegal, né, de árvores. Algumas pessoas também têm a sua higiene pessoal e o uso doméstico, tá? Então é muito importante esse patrimônio para nós. Também são usadas para energia elétrica, para chegar a energia elétrica. Pensa que numa mata fechada dessa, como chegaria a energia elétrica às pessoas, né? Na fotografia de 2010, o barco e balsa transportam caminhões no Rio Madeira, em Porto Velho, no estado de Rondônia. Tá bom, gente? Então ela é muito grande, tá? A gente viu naquela questão da divisão do nosso país, né, da regionalização, de quais formas, né, foram regionalizadas e onde a floresta amazônica estava presente, né? Atividade. A floresta amazônica ultrapassa as fronteiras do território brasileiro. Observe o mapa e em seguida responda aos itens. Gente, então olha só, olhando esse mapa aqui, ó, nós temos aqui, ó, no nosso país, tudo isso aqui bem verdinho de floresta amazônica. Então nós temos Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Roraima, Acre, Amazônia, Pará, Amapá e Roraima, tá? Só que olha só até onde ela vai. Tá? Ela pega Guiana, ela pega Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então, para vocês perceberem a dimensão dela. Lógico que a maior parte dela está no nosso país, porque o nosso país é muito grande. Porém, ela também está em outras partes da nossa América, tá bom? Então, de acordo com isso, a floresta amazônica se estende por quais países além do Brasil, né? Eu comecei aí, já até citei agora aí para vocês quais são esses países, né? Só vocês verem essa parte aqui em verdinho, né? Diferente do nosso aqui. É correto afirmar que a floresta amazônica é predominante brasileira? Justifique a sua resposta. Gente, eu também já dei essa resposta para vocês, né? Ela está, né, de certa forma, no nosso país. Por quê? Vocês vão explicar aí com as palavras de vocês, tá bom? Borrachas, castanhas e indústria. Gente, vamos pensar que a floresta amazônica, ela é sim uma fonte de grandíssima renda para quem está lá, certo? Porque as pessoas que moram lá, elas precisam tirar a sua renda, né? Para que possa, né, comer, beber, né, ter suas casas. E para que isso aconteça, elas retiram tudo da própria floresta, né? Elas vivem dessa vida natural. Então, a partir daí, nós vamos ver o que essas pessoas tiram da floresta, né? Para dar-nos aqui, né, para nós, cidades que somos cidades grandes, né, que não temos tudo isso. Então, a gente vai ver agora o que é tirado de lá. A região norte foi a última a ser ocupada pelos portugueses, porque a floresta amazônica representava um obstáculo natural muito grande. Gente, vamos pensar que na floresta amazônica nós tínhamos diversidades, né, diversos animais aos quais eles não conheciam, né? Para os homens dos primeiros tempos da ocupação brasileira, era difícil embrenhar a densa mata sem conhecê-la, gente. Então, para eles, era muito difícil entrar, né, na floresta, porque eles tinham que abrir essa floresta. Mas de que formas eles conseguiriam fazer isso, tá, gente? Então, a gente... foi um local que durante muito tempo foi sim, não foi retirado as suas coisas boas, né? Então aqui, ó, extrativismo continua sendo uma das atividades predominantes da economia da região norte. Os frutos como o açaí e os produtos derivados deles são exportados
para diversas partes do mundo, onde são usados na indústria alimentícia, cosmético e farmacêutico, tá? Então, o açaí é uma grande fonte de renda de todos eles lá na Amazônia, tá? O contato com os povos indígenas tornou possível a exploração da região, tá? Então, para que eles pudessem entrar na mata, eles precisaram conhecer quem a conhecia, certo? Durante os primeiros séculos de ocupação, o extrativismo dos recursos minerais e vegetais foi a principal atividade econômica desenvolvida. Extraíram-se da floresta madeiras nobres, né? Madeiras que para se fazer casas, para se fazer móveis, tá? E são madeiras boas, né? Látex das seringueiras, confecção de borracha, castanhas, açaí e minerais como o ouro e o ferro, né? A gente aprendeu lá atrás que foi tirado muito ouro e ferro de Minas Gerais, mas lá também, né? Depois, com o surgimento de vilas e cidades e o crescimento da população, outras atividades foram se desenvolvendo. A indústria, a agropecuária e o turismo, né? As principais áreas industriais da região norte estão concentradas na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, e em Belém, no Pará. Na Zona Franca são produzidos basicamente eletrônicos e material para informática. As outras áreas industriais dedicam-se ao beneficiamento, os produtos agrícolas e do extrativismo. Então, olha só, beneficiamento é um conjunto de atividades que envolvem descascar, limpar, polir, descaroçar e separar produtos agrícolas, ou do extrativismo, antes de enviá-los para a indústria ou o consumo, né? Então, o beneficiamento é quando a gente pega lá, né, por exemplo, a castanha, né, e aí tira a casca e aí limpa para depois ir para a indústria, tá? Embrear, né, que a gente tinha visto aí anteriormente, que é entrar e penetrar, tá, gente? Também vou deixar algumas coisas a mais sobre essa página aí para vocês, como eu falei nos slides. A agropecuária é uma atividade que está crescendo na região norte. A extensão das áreas de cultivo de soja, em especial nos estados de Rondônia, deixa eu baixar aqui para vocês, nos estados de Rondônia e do Tocantins, onde a criação intensiva de gado também é significativa, permite à região que a exporte parte de sua produção. Então, olha só, essa produção aí, nós temos castanha do Pará, tá? No Acre. E é uma produção muito grande, né? Então, é no beneficiamento que eles vão limpá-la, né? Tirar daquela casca e aí, assim, também exportá-la, tá, gente? Agropecuária. A palavra agropecuária é formada pela junção de duas outras palavras, agricultura e pecuária. A agropecuária é uma atividade relacionada ao setor primário da economia, que envolve o cultivo de plantas, agricultura e a criação de animais, pecuária. Essa atividade pode ser praticada por pequenos e grandes produtores. No Brasil, uma parte da produção da atividade agropecuária é consumida no próprio país e a outra é exportada, ou seja, vendida para outros países. Na região norte, a agropecuária vem crescendo e com ela o desmatamento da floresta amazônica. Observe o mapa da página 200 como os principais atividades econômicas envolvidas no norte que distribuem pelo território. Então, gente, olha só, para que a gente possa criar gado, precisamos desmatar. Para que eu possa plantar outras coisas, como por exemplo castanha do Pará, eu preciso desmatar. Tá? Então, isso daí também influenciou muito o desmatamento do nosso país, tá? Então, olha só, você, geógrafo, que é a questão que acabou de nos falar sobre observar este mapa. Então, a gente tem aí no mapa, ó, onde é extraído alumínio, onde se é plantado banana, onde tem bovinos, café, coco, diamante, estanho, tá, gente? É utilizado para solda, feijão, indústria, laranja, mandioca,
ouro, petróleo, né, que é muito importante, e a seringueira, tá? Esse atlas aí é um atlas com base, né, do IBGE que a gente já aprendeu. Com base dos dados deste mapa, nós vamos responder as questões A, B, C e D. Em quais estados estão os maiores produtores bovinos, tá? Então, de acordo com a legenda, vocês vão responder. Quais são os estados mais industrializados da região? Quais são os principais recursos minerais, tá? Vocês têm que lembrar aí o que são os minerais, gente. Em que estado podemos encontrá-los? E quais estados a agropecuária está presente? Então, vamos lembrar lá que agro, né, de plantação, e pecuária, de criação de animais, tá bom? Então, a gente vai parar aqui na página 200. Não esqueçam de continuar, pois vou disponibilizar aí os slides com explicações, tá bom? Beijinhos. Então, gente, ó, como eu falei, dando continuidade, nós vamos falar aí um pouquinho da Amazônia, patrimônio brasileiro, futuro da humanidade. Do alto, do solo ou da água, a Amazônia brasileira é um impacto para os olhos, por seus 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Espalha-se uma biodiversidade, né? Que vem da biologia, né? De vegetais, de tudo que vocês imaginam, sem paralelos. É ali que mora metade das espécies do planeta. Pensa que é metade de tudo que tem no planeta mora ali. Só de árvores são pelo menos 5.000 espécies de mamíferos. Passa dos 300. Os pássaros somam mais de 1.300 e os insetos chegam a milhões. No Brasil, o bioma Amazônia cobre 4,2 milhões de quilômetros quadrados, 49% do território nacional. Sobre as superfícies negras e barrentas dos rios amazônicos, 3.000 espécies de peixes deslizam por 25.000 quilômetros de águas navegáveis. É a maior bacia hidrográfica do mundo. Gente, eu quis colocar essa informação adicional para vocês, para que vocês percebam essa imensidão e o porquê nós devemos nos virar para tudo aquilo que está acontecendo, para toda a perda que está acontecendo na Amazônia, tá? Por último, vai ficando aí para vocês uma atividade extra. Observando as fotografias na página 196 e 197, descreva as características gerais das espécies vegetais de uma floresta tropical. Gente, beijos e até!